Lucro de 9,7 acima do esperado, um EBITDA de 27% maior que o consenso do mercado, novos lançamentos e mesmo assim a DIR cai 7% hoje, sendo uma das piores quedas no dia de hoje do Ibovespa. E no vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o balanço da DIR, o que causou esta queda de 7% e analisar os gráficos para saber se há ou não uma oportunidade a partir desse movimento de hoje. Mas antes da gente olhar tudo isso, não se esqueçam de curtir, compartilhar e inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado financeiro aqui para vocês. Então, sem mais delongas, vamos entender um pouquinho do contexto para essa queda de hoje da DIR, né, que é bastante significativa, tá? Então, a DIR, tá? Balanço com lucro em alta, mais ação cai forte, é basicamente o título, né, desse resumo que a gente vai falar a partir de agora. A Direcional entregou um lucro de 9,7% maior e um EBITDA 27% maior, com lançamentos recordes. E mesmo assim, a ação caiu 7%. O motivo, as vendas decepcionaram, especialmente a Riva, segmento de médio padrão. E o mercado se incomodou com o aumento dos distratos e com a desaceleração das vendas na reta final do trimestre, impactados pela Copa do Mundo. Um caso de resultado contábil bom, mas a operação com pontos de atenção. O que aconteceu de fato, né? Então, a DIR cai 7% no pregão do dia 12 do 8, após o lançamento do balanço do segundo TRI de 26, que foi feito ontem à noite. Entre os destaques negativos do Bovespa, junto com a LPS Brasil, os números do segundo TRI de 2026. Lucro líquido veio na casa dos 101,6 milhões de reais, alta de 9,7% na comparação, né, com o ano passado. O EBITDA veio 311 milhões de reais, alta de 27%. A receita líquida veio de 1,3 bilhões de reais, alta de 20,1% na comparação anual e 9,9% na comparação trimestral acima, né? Os lançamentos vieram na casa de 2,07 bilhões de reais, um VGV de 100%, alta de 8,5% na comparação anual e recorde, olha aí, vendas líquidas na casa de 1,7 bilhões de reais, em linha com a base anual, mas abaixo do esperado. O que incomodou o mercado, né? Vendas decepcionaram, especialmente na Riva, segmento de médio padrão, com VSO de 21% e a velocidade comercial mais fraca. Aumento dos distratos, o volume de cancelamento subiu, desaceleração na reta final do trimestre, impactado aí, eles delegam esse impacto da Copa do Mundo nas vendas. O que sustentou o balanço? A geração de caixa foi forte, 80 milhões de reais, controle de custos e repasses bancários. Analistas mantêm compra, o Itaú BBA, Bradesco, o BBI, né, XP e Safra vê potencial de alta de até 82%. Quem ganha e quem perde com isso, obviamente, com este movimento que temos hoje e também o seu balanço. Ganha um acionista de longo prazo, lucro EBITDA em alta, lançamentos recorde e geração de caixa forte. Os bancos mantêm compra com potencial de alta de 82% na comparação com o fechamento de ontem, né? Óbvio que talvez com a queda de hoje tenha aumentado esse potencial. Ganha quem comprou na queda. Se os analistas estiverem certos e a desaceleração nas vendas for pontual por conta da Copa do Mundo, a queda de 7% pode ser uma oportunidade de entrada. Fica atento quem olha a operação. As vendas decepcionaram e os distratos subiram. E se essa tendência continuar no terceiro TRI de 2026, a tese enfraquece. Perde o acionista de curto prazo. Quem entrou esperando a reação positiva ao lucro tomou um tombo de 7% com a relação dos mercados nas vendas fracas. Perde quem vendeu no susto. Quem zerou a posição na queda pode ter vendido no piso antes da reação dos analistas, né? O que o investidor deve fazer agora? Isso que é importante, é uma pergunta extremamente relevante. Qual seria o plano de ação que seria feito agora? A queda é justificada pela operação. Com os fundamentos seguem sólidos, o mercado puniu as vendas abaixo do esperado e o aumento dos distratos, mas o lucro cresceu e o EBITDA avançou 27%.
Os lançamentos bateram recorde e a geração de caixa voltou a crescer? A pergunta é: a desaceleração das vendas é pontual, entre parênteses a Copa do Mundo, né? Ou estrutural? E essa é a pergunta que o próximo balanço vai tentar responder, ou até mesmo uma prévia, né, que a Deere pode soltar antes do balanço do terceiro tri. Gatilhos para monitorar, ficar atento. Terceiro TRI de 26. Se as vendas se recuperarem e os distratos normalizarem, a queda vira oportunidade. A velocidade comercial da Riva, o segmento de médio padrão, foi o ponto fraco. A recuperação é essencial. Cenário de juros, obviamente, impacta porque a Deere é uma construtora. Como as construtoras de Minha Casa Minha Vida, a direcional é sensível à taxa de juros. Repasses bancários, o destaque positivo do trimestre, a continuidade sustentada a geração de caixa. Então, tá aí, ó, os riscos reais, os riscos de vendas fracas persistirem. Se a desaceleração não for pontual, o crescimento futuro fica comprometido. Risco de distratos. O aumento de cancelamentos pode pressionar o caixa e as margens nos próximos trimestres. É um ponto importante. Risco de execução. O recorde de lançamentos cria expectativa. Se as vendas não acompanharem, o estoque cresce. E aí é um ponto extremamente relevante. Para quem está dentro, então você que é investidor de longo prazo, segurar. Os fundamentos seguem sólidos, lucro EBITDA, lançamentos e geração de caixa em alta. Os bancos vêm até 82% de potencial. A queda é ruído ligado às vendas, que podem ter sido impactadas pontualmente pela Copa. Isso aí viremos validar no próximo trimestre. Para quem quer entrar, avaliar a janela pós-queda. Se a desaceleração das vendas for mesmo pontual, a queda de 7% pode ser uma oportunidade. Mas espere a confirmação no terceiro TRI de 26 ou sinal de recuperação da velocidade comercial antes de posição com convicção. Obviamente, aí estaríamos falando, né, de uma posição para uma carteira. Então foi basicamente isso que aconteceu com a Deere, tá? A gente viu que o cenário é positivo, né? O contexto ainda é bom, mas ela tem alguns pontos de atenção para o curto prazo, quem sabe vão ser confirmados ou não no próximo balanço, que é a questão ali, acredito que todo mundo entendeu, que é por conta das vendas. Né? Basicamente, esse setor aí das vendas atrapalharam bastante a Deere e, obviamente, os cancelamentos, tá? Então, é um ponto de atenção para a Deere e que nem ali foi muito bem citado, se você prestou atenção, tem que ficar ligado com os novos lançamentos, porque gera uma expectativa do mercado. Então, obviamente, se não for vendido, né, o que ela deixou de vender, o estoque cresce e, obviamente, é um imóvel, e aí a gente pode ter algum algum prejuízo por parte da empresa em algum sentido, tá? Então é um ponto de atenção. Mas dito todo esse contexto para a queda de hoje de 7%, mas tivemos o fechamento de 4% de queda no final do pregão, a gente vai dar uma olhada nos gráficos para saber se faz sentido, pelo menos no longo prazo, ou quem sabe até mesmo no curto prazo, e talvez uma operação no day trade aqui para a Deere. Se a gente for olhar o gráfico mensal da Deere, ela vem de uma longa movimentação de alta, né? Aqui surfando uma alta, desde o rompimento de 2022 praticamente, ela continuou subindo, subiu 340%, é bastante coisa, né? Então ela vinha numa movimentação de alta, um canalzão de alta, que foi rompido oficialmente aqui no mês de julho, 1º de julho aqui no mês de julho, ele rompe com uma queda, né, no mês de 18%. Busca essa região de suporte aqui extremamente relevante na casa dos 11,46 e rompe esse suporte, fazendo aí provavelmente um pivô de baixa nos times menores e agora nesse mês de agosto, para dar continuidade a essa movimentação de baixa. O ponto de atenção, que eu acho que é muito nítido aqui, bater o olho a gente já consegue enxergar, é que o rompimento dessa região dos 11,03 abre uma margem para uma queda buscando ali a casa dos 9,17. Por quê? Anteriormente tivemos um rompimento muito forte, uma sequência aqui de 3 anos consecutivos de alta sem briga visível pelo gráfico mensal. Isso pode, obviamente, sinalizar uma queda também de maneira tranquila, tá? Tranquila entre aspas, né? Sempre é entre aspas, mas pode gerar uma queda mais tranquila para o movimento. Quando mostramos aqui, né, o gráfico semanal, eu acho que ele confirma mais a ideia da queda, tá? Com alguma tranquilidade, porque o movimento aqui na ponta compradora, nessa alta, se acentua de alguma forma, e aí traz essa tranquilidade. Já tinha na semana passada
nas últimas 2 semanas, mas principalmente acho que na semana passada, já tinha essa sinalização, esse cheiro, esse feeling, né, pelo candle anterior, que ela poderia romper essa região de suporte, né. Olha o candle que ela acabou fazendo, né, então é um candle extremamente aqui, ó, não foi a setinha aqui, ó, setinha. Um candle extremamente negativo, fechando com minimamente um corpinho comprador, né, mas demonstrando uma força avassaladora dos compradores, né, dos vendedores, aqui tentando demonstrar um rompimento para baixo, e assim foi feito, né. Quando rompe, rompeu de maneira muito forte. E analisando aqui o gráfico diário, obviamente, nós temos aí esse rompimento, que claramente, né, foi feito a partir dessa ideia de pivô. O ponto ruim aqui, né, que ela não deu uma chance, né, então, se a gente fosse pensar num cenário um pouco mais ideal, seria o que? Ela viria tentar romper, pelo menos essa região, e tentar se colocar um candle comprador, tentando fazer um outro pivôzinho de curto prazo, e aí sim, um stop curto para tentar entrar nessa movimentação de baixo, que não foi isso que a DIR acabou entregando. Aqui no gráfico diário, se a gente observar, tem uma região de briga que foi exatamente aonde a DIR segurou, e aí fez essa correção hoje, no final do pregão, tá. Ela acabou fazendo essa correção, deixando essa sombra inferior aqui no final do pregão. Isso quer dizer que podemos pensar numa tentativa de um fundo? Acho que não, tá, acho que não sinaliza ainda isso, pelo menos pelo gráfico diário ainda não. A gente poderia até ter uma pequena correção aqui para continuar caindo, tá. Porque que nem eu falei, olhando o gráfico mensal, a estrutura demonstra a possibilidade de continuar caindo, então é um ponto realmente de atenção. E a gente também pode perceber aqui, ó, que se houver o rompimento dessa região dos 10,07, ela tem caminho livre para tentar buscar a região dos 9,50, tá? Então isso chama ainda mais a atenção. Então pensando no longo prazo, né, pelo gráfico mensal, as coisas não estão legais, a gente não tem nenhuma sinalização muito relevante do ativo aqui para o longo prazo. Então é um ponto bem ruim agora para se pensar na DIR, pelo menos para o longo prazo e nas suas estruturas. No semanal, que seria o médio prazo, também não é algo muito relevante, tá? Eu acho que eu começaria a pensar em compras ali na DIR se ela fizesse um fundo próximo aos 9, entre 9,17 e 8,50 aqui, que seria uma região bem relevante para ela fazer um fundo e até interessante para uma possível retomada de uma alta, tá? Seria mais ou menos estruturalmente para o longo prazo ali. Pensando no curto prazo, a gente pode ter a continuidade da movimentação de baixa, tá? Mas ainda não ficou interessante pensando num swing trade aqui para vender, tá? Acho que não passa uma ideia muito interessante ainda não, tá? Mesmo que houver o rompimento dessa mínima, que teria que ter pelo menos um candlezinho comprador aqui para sinalizar algo mais relevante. Ou até mesmo a possibilidade de um teste nessa região dos 11 com 0,5, ela testando essa região dos 11,05 e realizando um fundo por aqui, ó, um fundo não, um topo por aqui, então ela realizando um topo por aqui, faria sentido a continuidade dessa movimentação de baixa, né, então ela faria um teste mais amplo, faz um topo e volta a cair, então para mim eu acho que faria sentido esse cenário. Então tanto no longo quanto no médio, tá, e no curto prazo, não ficou interessante essa queda aqui. Mas pode ficar interessante para aquela galera que gosta do curtíssimo prazo, né, que seria aqui focada no day trade. Obviamente que uma queda de 7% é algo muito relevante, embora tenha voltado, isso é verdade, mas pode ser muito relevante para amanhã tentar fazer uma correção, ou tentar voltar, devolver um pouco desta queda, né, ou até mesmo uma continuidade. Até porque nós tivemos aqui uma volta muito forte, né, com essa sombra inferior, o ativo até coloca uma outra barra vendedora, mas aí briga nessa região dos 10,49 muito forte, né, tenta especular um fundo, até mesmo uma ideia de uma continuidade, né, principalmente numa tentativa de romper essa região aqui, ó, que foi flertada, né, com esse rompimento, flertaram com esse rompimento. Há uma possibilidade aqui muito forte desse rompimento dessa região, tá muito forte mesmo, e um pivô de baixa pode ser algo bem interessante para quem pensa até mesmo num day trade. Achei que até poderia surgir aqui a ideia de um fundo, né, por um day trade, fazer uma correção, mas há uma sinalização ainda mais forte para uma possível continuidade da baixa, tá?
Óbvio que o último 60 não ficou interessante por essa sombra inferior aqui, demonstra uma força compradora nos últimos minutos ali, últimas horas do pregão, mas ainda assim, numa abertura amanhã, pode ficar interessante para romper para baixo, tá? Então isso chamaria bastante atenção, se a gente for ver, ó, ela vem tentando fazer este pivô, né? Então ela já vem numa movimentação e pode tentar fazer esse pivô de baixa, tá? Então isso chama bastante a atenção para a DIR, tá? Isso é bastante relevante. Dentro desse contexto, eu até vou ver no 15 minutos. Terei que aguardar pelo menos aqui um candle vendedor, dando a sinalização de um rompimento, e ele perdendo a mínima, aqui ó, ele perdendo a sua mínima, no caso esse candle, pode dar continuidade à sua movimentação de baixa. E o que esperar aí? Eu iria esperar pelo menos a busca dos 10,7, né? Já que ela vai entrar dentro daquela congestão ali, ó, a tentativa seria uma busca aqui, ó, pelo menos dessa parte inferior. Lembrando que o centro da congestão é um ponto mais importante. Tanto que ela toca ali o centro dessa zona de congestão e volta, né? E retorna. Então pode ser uma segunda chance de tentar romper aí esse centro dessa congestão, que é uma região importante, onde tu tem uma maior concentração, né? De ordens ali de briga. Então ela pode tentar ser rompida aqui numa segunda tentativa. Então chamaria atenção para isso, beleza? Então, galera, muita atenção, principalmente no day trade. O longo prazo tá bem estranho, tá ruim. O médio prazo também bem descartável. O swing trade não é o momento agora. E o day trade pode ser uma alternativa para quem pensa ainda surfar, né, a repercussão deste balanço da DIR, no caso, amanhã. Beleza? Então, galera, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes como aqui a da DIR para vocês, tá? Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo e fui!